Boa tarde, mais uma ação em reação nesta sexta-feira, 19 de maio de 2017. Eu esqueci de abaixar meu celular aqui, cheguei correndo, vou baixar meu celular agora ao vivo aqui, eu ainda falei, Fábio, baixa o celular, Fábio, já baixei, e você que é apresentador, mas eu estava vendo as mensagens. Paga este mico aqui, né? Não, só trocou um WhatsAppzinho. Tá? Gente, é um mico ao vivo, tá? Mas ele vai... Mas eu me acusei. Tudo bem, ele reagiu. Você aí, o nosso telespectador, olha, a culpa é do apresentador, tá? Ele que esqueceu, nós recomendamos. Ainda falei agora, tá? Tudo bem. República do Brasil em xeque. Segundo o professor Luiz Flávio Gomes, nós estamos numa cleptocracia, ou seja, onde milionários políticos querem roubar mais por uma doença social, né? Então a gente vê aí o Temer, o Aécio, né? Para muitos, o Aécio acabou com a carreira, também deixou a carreira de Tancredo, toda aquela dinastia do Tancredo dos Neves, foi tudo pro ralo, né? E a mulher do Aécio falando que tem um pai rico, milionário, que é agente FIFA. Problema, graças a Deus que o pai dela pelo menos trabalhou, né? Agora, ela ficou com o marido no bem bom e agora que o marido está com problema, vai para os Estados Unidos, vai largar ele aqui? Quer dizer, quando tinha mordomia, ficava no Rio de Janeiro fim de semana, passeando, estava tudo bom. Agora que o marido é acusado, ela vai largar o marido, vai para os Estados Unidos, deixa o Aécio aí sozinho. Então, realmente, é muito triste, né, esse momento. Estava vindo aqui, vendo a 102.1, né, a Rádio City lá do Grupo Mussi, também alternando com a Rádio Bandeirantes, onde existe a possibilidade de intervenção militar com a nossa ministra, Carmen Lúcia, tomando o poder, né, e até ajeitar as coisas, né? Porque a situação das reformas já foi tudo para o espaço, né? Reforma da Previdência, essa reforma dessa caixa preta, que o povo paga, muitos que nunca pagaram estão lá, as grandes empresas não pagam e, consequentemente, o Brasil fica... E a reforma trabalhista que está mal explicada, tem avanços, não tem avanços, tal. O prefeito Dória critica a maneira chula, né, que o senador Aécio Neves fala palavrões e tal. Então, quando está tudo bem, ele é aquele galã de cinema americano. Mas quando está tudo mal, ele xinga, a mulher xinga e tal. É um senador da República, né? Está afastado, mas continua sendo um senador. Então, tem que ter um pouco mais de educação. Pelo menos se a gente pensar que o Aécio tem educação, que ele é uma pessoa que não gosta de uma vida boêmia, tal, ele tem que dar essa intenção para a gente, porque bem ou mal, o senador da República quase foi presidente, muitas pessoas votaram nele, muitas pessoas votaram na Dilma, muitas nele, mas eu acho que ele tem que dar um pouco mais de exemplos, né? Já que, infelizmente, as imagens falam por si só, né? Por si só, não tem como defesa ele pedir 2 milhões para um advogado, mala de dinheiro para o Temer, é bem complicada a situação do país, é muito triste, né? Que quando o país começa a respirar, sai da UTI, tira o oxigênio, ele volta novamente para a UTI, caindo bolsa, o desemprego piorando. Realmente é uma questão que nós estamos cheios de doentes mentais dirigindo o país e com isso a gente não vai chegar em lugar nenhum. Para debater esse e outros assuntos, como cultura na região, estamos aqui com o secretário de Cultura de São Vicente, o Fábio Lopes, que estava devendo essa visita para a TV Com e hoje ele pôde, na sua extensa agenda, dedicar uma horazinha para vir aqui a Santos. Tudo bem? Tudo bem, Filete? Boa tarde ao Paulo Costa. É sempre uma grande satisfação estar aqui nos estúdios da TV Com, poder participar, debater essas notícias aí tristes, né, para o nosso país, num momento de necessidade de crescimento, de estabilidade da economia, um momento que o Brasil parecia que ia se reorganizar. A gente se depara aí com uma notícia avassaladora e bastante triste para nós. Mas é uma satisfação estar aqui para falar disso também, da nossa cultura de São Vicente. Não faltou o convite para o Fábio Lopes e o Paulo Eduardo Costa, que mesmo antes de ser secretário de Cultura adjunto, já era colunista aqui, fazia parte da nossa gama de comentaristas, que continuou vindo aqui representando a secretaria, mas sempre comentando do Fábio, tudo, e hoje conseguimos trazer os dois, que para a gente é uma glória, a gente fica muito contente em debater os problemas de São Vicente, o que a gente está tentando fazer para melhorar, né, Paulo? Na verdade, é sempre um prazer estar aqui falando com nossos telespectadores, até porque a gente já virou tão assíduo que acaba tendo amizade com as pessoas e não raramente eu encontro com gente na rua dizendo: eu vi você na TV hoje, olha, gostei muito da sua colocação, assim por diante. E hoje, mais importante ainda, porque estamos aqui, a dupla dinâmica que faz a cultura da São Vicente ser revolucionada, né? A cidade viveu um momento de marasmo, aí 4 anos de sofrimento, e de repente chegaram 2 furacões, um chamado Fábio Lopes e outro Paulo Costa, e começamos a soltar parece um Etna, de tanta produção
Agora a cidade tem uma atividade cultural quase que frenética, que se cumula até, e a gente já tem, mesmo aqui, antes de abrir o ar, nós estamos aqui ao vivo, a gente já estava até, Fábio, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estamos adaptando aqui, arrumando ali, porque as demandas são muito rápidas e a cidade precisava dessa vida cultural mais intensa, né? A vida de São Vicente estava jogada literalmente ao ostracismo e a cultura estava fixada apenas na encenação da fundação da vila. Embora seja um grande espetáculo, embora seja um motivo de grande orgulho para todos nós, a encenação da fundação da vila de São Vicente não é a única atividade cultural, pelo contrário, nós já estamos provando nesses 5 meses, ou não chega a 5 meses, mas 4 meses e alguma coisa, que o nosso trabalho é um trabalho de dinamismo, né? Então a gente enveredou, hoje mesmo está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, a semana que vem um monte de coisa ao mesmo tempo, as atividades culturais não param. A sorte que a gente tem, até curiosamente, Filete, já falei isso no ar, mas vou repetir, a minha amizade com o Fábio é muito antiga. E a gente tem uma sinergia de pensar igual. Então, assim, embora eu não esteja ao lado dele o tempo todo, um bate a bola, o outro dribla, escanteio, vai lá, defende do gol, entendeu? Quer dizer, então é um trabalho de equipe harmonia, mesmo. né? Harmonia. Sim. Mas uma harmonia muito intensa, que parece que foi por acaso, mas um acaso que nos conduziu a um sucesso da cultura de São Vicente. Hoje estamos com um cara diferente. Também a gente vê secretarias, não aqui na região, mas também algumas, que ficam brigando, assim, e não leva a nada, porque o sucesso da Secretaria de Cultura é o sucesso do prefeito, é o sucesso do Fábio, é o sucesso do Paulo, é o sucesso dos funcionários, e melhora o sucesso da população de São Vicente, né? E a gente sabe, Fábio, que a Secretaria de Cultura sempre é aquela secretaria que sofre, né? Porque a educação tem uma verba que tem que ser própria, a saúde tem uma verba que tem que ser própria, e aí vai tirando das secretarias que pode tirar. Quando seria um erro, também é um erro, porque se você não dá educação e cultura às pessoas, como fez a Coreia e tal. Eu peguei um indicativo outro dia muito interessante, que há 30 anos atrás, a Coreia se baseou no Brasil. Olha, não vamos se basear nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está muito na frente. Nós não vamos se basear na Europa, que está muito na frente. Vamos se basear nesse país aqui, que é o Brasil, que está num crescimento, que tem hidroelétricas, que tem energia própria, tem água, que tem floresta e tal. Esse país vai ser o país como a Austrália que vai crescer. Então vamos se basear em 30 anos, ver se a gente alcança o Brasil. E eles fizeram o que o Brasil não fez, né? Já dizia Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, né? Que nós teríamos que construir escolas para não faltar presídios. Então nós não construímos as escolas que deveríamos ter construído e hoje faltam os presídios, né? Embora muita gente ache que prender todo mundo é o caminho, quando é um caminho sim imediatista, mas nós temos que investir na cultura para não deixar a geração essa juventude que vem aí sem destino e acabar uma parte indo para a criminalidade e outras coisas, droga e tal. Como é que você vê ser secretário de Cultura de São Vicente, uma cidade que estava e está com inúmeros problemas que não acabam de um dia para o outro e com verba reduzida e tendo que fazer um trabalho bom e englobar toda a comunidade para que a comunidade venha junto também? Lete, essa colocação é extremamente pertinente. A cultura ela não é a prioridade, seja na necessidade da população, naquilo que as pesquisas de opinião refletem acerca daquilo que a população quer do poder público. Ela quer saúde, ela quer educação, ela quer segurança pública, essas são as prioridades. Mas quando nós assumimos a Secretaria de Cultura, a convite do prefeito Pedro Gouveia, a situação ela foi clara, no sentido da ausência de recursos na prefeitura. Então, se existe uma dificuldade hoje para que o prefeito possa organizar toda a máquina, possa melhorar a saúde de forma imediata, melhorar a educação, nós já conhecíamos a situação da secretaria e tínhamos conhecimento da dificuldade que enfrentaríamos. Mas o que nós precisamos hoje, o gestor público, ele precisa ter efetividade. Então, o que nós buscamos aí nesse início de governo foi ser eficaz, dar uma resposta imediata para a população. Trazer para a população o discurso de que a cultura não tem dinheiro, de que somos um dos menores orçamentos da prefeitura, ou fazer coro com outras esferas de governo, a Secretaria de Estado também tem pouco recurso, o Ministério da Cultura tem pouco recurso, esse não foi não será o nosso papel. Hoje, para que a gente possa desenvolver cultura, nós precisamos fazer isso em parceria. Parceria com a iniciativa privada, atraindo as empresas para patrocinar projetos, para acompanhar as ações da Secretaria de Cultura e, naturalmente, ter o retorno da exposição das suas marcas. Também fomentar e incentivar que as entidades fazedoras de cultura do município
apresentem projetos nas leis de incentivo. Então nós temos aí o PROAC no governo do Estado de São Paulo, tem a Lei Rouanet, que recentemente foi reformulada pelo Ministério da Cultura. Então, que fomentar a atividade das entidades para que façam esses projetos de incentivo. E aí vem outro desafio, que é uma devolutiva natural quando a gente começa a debater cultura. Poxa, Fábio, mas é relativamente fácil conseguir aprovar um projeto, porque você busca um técnico, busca uma pessoa especializada, apresenta um projeto relevante para a cultura, e a gente tem muitos talentos em São Vicente, na Baixada Santista toda, e você consegue lá fazer um bom projeto, justifica e consegue a aprovação. Aí você não consegue chegar no empresário para captar. Você não consegue explicar, às vezes tem uma condição de chegar ao empresário e explicar que ele está fazendo uma troca, ele deixa de pagar um imposto e substitui por um investimento na cultura, mas muitas vezes você não consegue, as grandes empresas já têm os seus projetos direcionados. Então, a CPFL, como exemplo, o Carrefour, as grandes empresas, elas têm os seus próprios institutos e elas destinam o valor das leis de incentivo direto para os seus institutos que desenvolvem os seus projetos. A gente até, nesse momento, recebe em São Vicente o projeto Cinemóvel do Instituto Carrefour, uma parceria bem interessante do Instituto com a Prefeitura de São Vicente, e nós pedimos que o Cinemóvel fosse instalado nos bairros da área continental. Então, ontem no Jardim Rio Branco, hoje no Maitá, o Cinemóvel está instalado, que é uma carreta oferecendo cinema de forma gratuita para a população. Mas aí leva a chancela da Secretaria de Cultura também, né? Porque exatamente. Vocês estão escolhendo o local, dando algumas... Né? A Prefeitura oferece uma contrapartida no sentido de organizar... Guarda municipal no local. Sim, tal. sim. Para que o ônibus tenha a sua estrutura lá preservada. Mas o que eu quero dizer é que o próprio Instituto Carrefour desenvolve os seus projetos, dos recursos através da Lei Rouanet. Então, hoje, o que nós precisamos? Fomentar cada vez mais e qualificar estas entidades. Para, sim, junto com a Secretaria de Cultura, junto com a Prefeitura, aí sim, com o orçamento, com a execução do orçamento direto, possa, através de todo esse contexto, fazer cultura. Aquele modelo de se ter uma dotação orçamentária tal e desenvolver um projeto, um programa com aquela dotação e só, esse modelo acabou. E não só em São Vicente, acabou em várias cidades, acabou no governo do Estado. O que a gente precisa hoje é unir e desenvolver a cultura em parceria. Então hoje, como eu tinha amizade com o Fábio e com o Paulo há muitos anos, né? Com o Paulo fui vice dele na proteção animal, logo nos primórdios da proteção animal santista, né? Nossa, isso foi em 85. 85. 1985. 1900. Olha como esse homem está ficando velho. Eu era um bebê nessa época, eu era uma criança. Ele lembra de fatos de 30 anos atrás. Lembrando que o Rubens Lara também tinha sido presidente Nosso amigo Antônio Rubens Costa de Lara. Foi presidente da Protetora dos Animais, então muitas pessoas passaram por lá, né? Fundada por Júlio Conceição, que foi o mesmo que fundou o Orquidário de Santos. Isso, então, o que acontece? Eu lembro quando o prefeito convidou vocês dois para esse cargo, eu falei, vai sair uma coisa boa, porque são gestores. Você acha, Paulo, que o momento é do gestor? O gestor é aquele cara que, por exemplo, como nós fizemos há 20 anos atrás, sem dinheiro fizemos uma exposição no Ilha Porchat, né? Pegando, vamos como se fosse hoje, R$1.000 na época da Purina, R$1.000 da Royal Canin em material, pegando, vamos supor, do Boticão da minha mãe, R$500 em produto, pegando de um outro pet shop alguma coisa, quer dizer, um evento com pouco dinheiro, com a colaboração do Odarcio Dulce, que Deus o tem lá no Ilha Porchat, né? Querido Odarcio, que saudades que eu tenho então, dele, né? O Odarcio fizemos um evento lá, chique, hein? Um evento chique, para pessoa, um evento de noite, um evento que as mulheres iam de não era um evento, elegante. Não era chinelo e, não, poderia, mas as mulheres iam de longo, era um evento chique, uma exposição de vira-lata chique, com personalidades da região, no júri e tal. Quer dizer, com pouco dinheiro, né? Mas com muita boa vontade, né? Sim, e na verdade o que está acontecendo agora é justamente isso. É uma criatividade exagerada, né? Eu e o Fábio sabemos que não há recurso, mas temos que apresentar atividades culturais. Então, por exemplo, nesse exato minuto agora, às 13h30, lá na Praça José Carlos Pereira da Silva, no Maitá, nós temos 4 filmes em cartaz, Divertidamente, Altas Aventuras, O Sorriso de Mona Lisa e Mãos Talentosas, a história de Ben Carrion. Totalmente gratuito. Tem uma sessão agora começando às 1h30, tem outras às 3h30 e outras às 19 horas. Para você que mora na área continental, na Praça José Carlos Pereira da Silva, basta ir até lá, vai recolher o seu ingresso, vai ter um certo critério, isso na parceria com o Grupo Carrefour, que nos cedeu, né? À 1h, aliás, às 2h da tarde, hoje mesmo, dia 19,
daqui a pouquinho, nós temos o Festival Internacional de Cinema, que está acontecendo no Cine Roxy de São Vicente, no shopping Brisa Mar, totalmente gratuito. A sessão começa às 14h. O filme chama-se Mimosas, um filme premiado, inclusive, com Oliver Laxi, rodado no Marrocos, Espanha, França, Catar. Um filme livre de 93 minutos. E assim vai. Por exemplo, amanhã, dia 20, sábado, a sessão gratuita é às 18 horas. O filme que vai estar em cartaz, para quem quiser, é O Sonho de Greta, gravado na Austrália, filmado na Austrália, com a Rosemary Myers, é livre também, 77 minutos. No dia 22, segunda-feira, às 2h, A Montanha de Matterhorn, esse eu faço questão de assistir, viu, Fábio? Me reporta a minha infância, inclusive, e eu vou estar lá com o Diederik Ebbing, feito o diretor holandês, também livre, 87 minutos. No dia 23, terça, O Botão da Pérola, de Patrício Guzmán, um filme premiado no Chile, que foi gravado em vários países, e também 82 minutos. No dia 24, na quarta-feira, Os Campos Voltarão, do Hermano Olmi, um filme premiadíssimo. Então, assim... Tudo no Roxy. Tudo no Roxy e gratuito, sessões diárias às 14 horas. A pessoa tem que chegar um pouquinho antes para receber o convite. Isso. Está lotando todos os dias. Eu tive ontem lá, por exemplo, a capacidade da sala é para 160 lugares, tínhamos 180 pessoas, eu cheguei a falar com o gerente até, ele muito gentilmente, eu agradeço aí a gerência do Roxy, permitiu que essas 20 pessoas a mais pudessem assistir, sessão lotada, vale a pena ir assistir. Agora você até no chão, então. Tem. Aí você diz assim, puxa, mas vocês estão promovendo o Festival Internacional no Roxy, estão promovendo o Festival do Carrefour lá de cinema na área continental, no Maitá, e o que mais está acontecendo? Tudo. Hoje, por exemplo, nós teríamos a Feira Caiçara, que até decidimos, por conta da chuva, adiar, né? Mas vamos modificar. Mas hoje, por exemplo, temos o Jantar Caiçara, promovido pela Confraria Guaiaó, que vai acontecer no Instituto Histórico e Geográfico às 9 horas, por adesão, naturalmente, R$50. Só pratos da comida caiçara, preparado pelo chefe Fábio Pedrassoli, que é um dos maiores especialistas em comida caiçara. A gente não está trazendo uma cozinheira da esquina, está trazendo alguém que é especialista na área, que vai promover, para quem gosta de boa culinária, um trabalho como esse. Mas Paulo Eduardo Costa trazer cozinheira de esquina no Instituto Histórico ia ser difícil. Não, e nem combina comigo, né, Flet? Nem combina comigo, né? Para quem trouxe, por exemplo, o Príncipe Imperial do Brasil, com aquela pompa toda, você estava presente, que superlotou os salões. Para quem trouxe Ezio Bonini, eu tive o privilégio na quarta-feira de ver fotos de São Vicente na capa do Corriere della Sera. Isso para nós é um grande orgulho. Ver notícias do Bonini gravadas, filmaram para a RAI, Rádio Televisione Italiana. Quer dizer, para uma cidade que até agora, há pouco tempo, a gente escutava dizer que ela tinha buraco, problema, deficiência, você vê elas protagonizando a cultura nesse nível, é um motivo de grande orgulho. Ou seja, é criatividade, é arregaçar as mangas e pôr ao trabalho, né? Isso, porque eu falei a programação de hoje, porque eu não vou nem falar de amanhã, porque amanhã nós temos... o inteiro. Olha, é porque amanhã nós temos, em parceria com a Academia de Letras e com o Clube Sou Otimista, o 8º Encontro das Mulheres, com palestras, psicólogos, com uma série de discussões que são faladas ligadas à área cultural, quer dizer, agregando duas instituições culturais poderosas, que podem passar para as mulheres informações. Isso, a programação começa às 14 horas no Instituto Histórico. E às 16, vamos ter o Grupo Pau a Pique, Batalha da Conselheiro, Arte Radical, Brunão Mendes Sagaz, Ciro do Massaclã, Célia Damasio, Anderson Vilaverde, Percutindo o Mundo, Danilo Nunes, todos se apresentando músicas caiçaras, na Semana da Cultura Caiçara. Aí você pergunta, acabou? Não. Se eu ficar lendo aqui, vai ter programação, então eu sugiro ao nosso telespectador que tiver internet, que entre no nosso site, no Facebook da Secretaria de Cultura, ou que procure no site da Prefeitura. Se tiver dúvidas, ligue para a Secretaria, tá? Perfeito, tranquilo, para a gente poder ter essa informação. E também, se tiver dúvida e não conseguir falar com a Secretaria de Cultura, ligue no Instituto Histórico e Geográfico, que é quase que parceiro nesse processo, lá no 3469-3520, e vamos buscando a programação, porque tem programação cultural para todo mundo. Temos que parabenizar a Secretaria de Cultura, o Pedro Gouveia, que está tentando aí fazer muita coisa, né? Realmente pegou uma situação complicada, a cidade já vem meio complicada, mas tomara que ele consiga dar um jeito, talvez não em 4, em 8, mas se a população vir que a coisa está vingando, a coisa vai com certeza progredir, né? Nossa República está em xeque, o Fábio. Delação explosiva dos donos da JBS, que já estão nos Estados Unidos, já estão lá nos Estados Unidos, estão com medo de alguma coisa aqui, né? Mostra o aval de Temer para comprar o silêncio de Cunha. Então, a gravação não está inaudível, mas dá para entender, e depois que os técnicos... E ele fala que é para ficar pagando os 500 mil para o Cunha por semana,
para que o Cunha não abrisse a boca e prejudicasse o outro lado, né? Então é complicado, né? Porque também não pode ser tudo com o Lula e com a Dilma, vamos combinar. Tá certo, o Lula tal, mas o Temer era vice também, né? O vice também muitas vezes sabe das coisas tal. Você vê, a questão dessa compra do Cunha para não falar as coisas, a questão do próprio Aécio, que faz as coisas erradas e depois quer que o advogado seja pago pela União, porque esse dinheiro da JBS ele vai ser em sonegação de imposto, em coisas, em saber de coisas políticas, econômicas antes do tempo, como eles tiveram informações privilegiadas e compraram dólar, fizeram uma série de operações que a população comum não sabe, né? Mas eles têm essas e inclusive até outros integrantes do primeiro escalão também envolvidos em denúncias, o Guido Mantega também nessa questão. Então, é uma questão muito complexa, né? E quando o Brasil começa a respirar, nós voltamos para a UTI novamente, né? Com queda de bolsa, com desemprego aí que estava, de uma certa maneira, tentando se equilibrar, voltando a cair novamente. Então é uma insegurança muito grande. Acho que todo mundo da população, desde a pessoa mais humilde ao empresário mais gabaritado, sente isso, né? O próprio Dória, que tem muitas empresas falando que um senador não pode se comportar dessa maneira, pessoas sentindo os preços do supermercado aumentar, questão de muitas questões que todo dia, né? Você vê notícias que as pessoas estão estourando, Petrobras, BNDES que não foi aberto. É uma coisa que no subconsciente as pessoas vão ficando mais estressadas, né? Sem dúvida alguma, Filhote. Como você falou a respeito de primeiro escalão, das pessoas que estão sendo investigadas, a gravidade de tudo que tem que ser apurado. Muitos anos atrás, quando eu era criança, nós ouvíamos: um determinado deputado foi pego em corrupção, criou-se a máfia daquilo. E, lamentavelmente, nós vivemos, sem dúvida alguma, a maior crise política do Brasil. E vou dizer o porquê. Nunca nós tivemos um presidente da República flagrado em uma gravação tão grave como aconteceu recentemente com o presidente Michel Temer. A ex-presidente Dilma Rousseff, afastada do cargo, perdeu o mandato por força de um impeachment também com diversas irregularidades. O ex-presidente Lula, da mesma maneira, está aí tentando justificar as questões na Lava Jato com uma dificuldade tremenda, e exposto também a todos esses problemas. Eduardo Cunha, nós falamos aqui, a imprensa tem noticiado Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era o presidente da Câmara dos Deputados. É público e assim, exaustiva a quantidade de questionamentos, de acusações contra o senador Renan Calheiros, então presidente do Congresso Nacional. Então, o nível, você bem colocou o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, ministro da Fazenda, um dos principais ministérios da República. Então, a gravidade da crise, ela alcançou um patamar único, no sentido de que as pessoas que estão envolvidas, elas estão diretamente no comando da nação. Se nós pegarmos a última eleição presidencial e somarmos os votos da ex-presidente Dilma com os votos do candidato Aécio Neves, nós vamos ter uma noção da quantidade de pessoas que depositaram a sua confiança, o seu voto, o sentimento mais importante no processo democrático nestas pessoas. E aí está a prova. O senador Aécio Neves, gravado, utilizando palavras, termos de baixo calão, não vou discutir aqui a questão do mérito, ele terá toda a oportunidade, dentro de um processo legal, de se defender, de apresentar suas alegações, mas a gravação inconteste que ele diversas vezes profere palavras de baixo escalão num comportamento que não é aquilo que se espera de um senador da República e não é aquilo que se espera de um candidato à presidência da República. Então, hoje nós vivemos aí uma crise, na minha visão, única. E é muito triste, é lamentável que isso venha a ocorrer, porque minimamente o país começava a dar sinais de crescimento, números indicativos no sentido da geração de emprego, de renda, a economia começando a se estabilizar. Claro que o governo iria enfrentar as dificuldades na questão das reformas, e eu acho que essas reformas precisariam sim ser debatidas. Existem muitas questões que envolvem especialmente a reforma da Previdência que precisam ser colocadas para a população de forma clara e não através de simples comerciais e peças publicitárias, como se procurou debater. Eu acho que é importante debater, colocar para a população de uma forma clara. Algo precisa ser feito, não tenho dúvida que precisa ser feito. O estudo preliminar pode demonstrar as dificuldades que a Previdência enfrentará nos próximos anos. Mas será que o mecanismo mais apropriado é este? Eu vejo várias comparações com outros países. Então, em determinada situação, se compara o Brasil com aquele país
desenvolvido. Em determinadas situações, não vamos comparar porque o país é desenvolvido. Então, eu vejo aí com muita tristeza tudo que está acontecendo. Para nós, especialmente na cultura, fica uma lacuna, porque o ministro Roberto Freire foi o primeiro ministro a deixar o governo, do governo federal, então, sem dúvida alguma, que é uma pessoa com uma conduta e um passado ilibado, uma pessoa que tinha um compromisso, esteve conosco aqui na região, em São Vicente, quando da apresentação da encenação da Fundação da Vila de São Vicente, foi o primeiro ministro a visitar a encenação e a permanecer, assistir integralmente à encenação. Então nós já tínhamos encaminhado algumas demandas ao ministro, então infelizmente em razão dessa crise ele acertadamente deixou o governo, mas agora nós vamos retomar de qualquer forma, em nome da cidade, aí toda essa discussão para conseguir recursos do governo federal. Mas é muito triste, muito chocante tudo que tem acontecido no nosso país. O secretário Fábio Lopes falou muito bem, porque o PPS é base de governo, né? E o Freire falou que o governo Temer é insustentável, que ele não vai ficar num lugar que tem corrupção e já vai voltar para a Câmara, né? Que ele é licenciado como deputado do PPS. Vai voltar para a Câmara e o presidente do PPS, o líder da Câmara, o Arnaldo Jobim, do Pará, falou que a situação é insustentável, que o PPS vai sair da base do governo. Quer dizer, então, as reformas já foram para o saco, né? Assim, nesse momento já foi para o espaço, né? Porque já estão se discutindo aí se sustenta o Temer, e, então aquilo já foi, né? Mudou-se o foco, né? Mudou-se o foco, verdade, né? É engraçado, eu sou do tempo que ser honesto era uma obrigação, não era uma virtude. Hoje parece que a ligação política é estranha, né? Eu sou secretário de Cultura adjunto e tenho o meu salário, portanto não preciso ser corrupto. Agora, parece que se institucionalizou na classe política que a corrupção virou rotina. E a gente começa a se envergonhar, né? O Rui Barbosa dizia isso já, a gente não pode se envergonhar do que está acontecendo, porque a situação do país é uma situação caótica. E a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Veja bem, nós estávamos discutindo a reforma de Previdência e a reforma de uma série de coisas importantes, trabalhista, da CLT, da tributária, política. E de repente agora já mudamos o foco para mais escândalos e não se sustenta esse governo. Ele não tem credibilidade para fazer essa modificação. É uma vergonha você ver o presidente da República concordando em subornar e comprar o silêncio de alguém que está preso por conta de medo, certamente, de alguma denúncia resvalar nele. É triste ver isso. O Aécio, que é uma pessoa que a gente tinha uma confiança, que tem uma votação tão expressiva, pedindo 2 milhões para se defender de coisas da Lava Jato. Então nós precisamos realmente apertar o botão do reset e recomeçar esse país, porque a coisa está muito difícil. E hoje a Janaína, que foi uma das responsáveis pelo impeachment da Dilma, eu vi uma entrevista nela que eu fiquei assustado. Ela falou, porque o Serra não explicou os 22 milhões que ele pegou. O Fernando Henrique ficou grudado na Dilma. Ela falou, a situação é insustentável para o Temer, né? E ela falou, aí quando perguntaram para ela do prefeito de São Paulo, ela falou que ainda é cedo, né? E ela falou que, inclusive, ela talvez seja candidata a presidente da República, porque ela quer ajudar o país e acha que tem muito corrupto. E ela acha que como mulher e como doutora em direito, e ela acha que pode contribuir, que ela nunca pensou nisso, mas ela está andando na rua, as pessoas estão falando que ela já está pensando pela falta de candidatos. Não, na verdade, Eduardo, que eu acho que é um certo oportunismo da Janaína, com todo respeito. Que ela foi perguntada, ela não falou. Porque ao pé da letra, nós temos também Bolsonaro se lançando como ela falou do direita, Bolsonaro também, que ela acha que ele é honesto, mas não concorda com tudo. Mas pelo menos com a honestidade, como você falou. Aí que tá, mas ser honesto não é a única qualificação, tem que ser competente. O país no estado que está, honesto eu sou. Agora, será que eu tenho competência de ser presidente da República? Eu acho que não. Mas desonesto não pode estar lá, né? Não, aí tá. Então tem que tirar o desonesto. Ser honesto é uma condição de vida, da vida pública. Hoje até, com relação da ficha limpa, você tem que ter a credibilidade, tem que ter respeito para poder fazer parte do poder público. Então já começa por aí. Honestidade acho que é uma condição fundamental. Agora, se não tiver competência, não vai adiantar nada. O que está faltando para o país, na verdade, é credibilidade. Nós estamos precisando... Veja bem, pensa comigo. Não há uma figura que polarize. Você não tem hoje uma referência política. Você fala, pô, quem que poderia dizer, eu, em nome do Brasil, estou liderando um movimento? Você não vê. Você vê corrupção de cima a baixo. Todas as castas corruptas. Em todo lugar que você mexe na política, sempre tem alguma coisinha, alguém está sendo indiciado. Porque você vê bem, se por acaso o Temer renunciasse ontem, quem assumiria? O presidente da Câmara. Rodrigo Maia. Ele está sendo investigado pela Lava Jato. Né? Aí, bom, o Rodrigo Maia também não pode. Vai entrar o presidente do Senado. Melhor não falar nada. Vai sobrar a doutora Carmen Lúcia, né?
mas que é uma jurista, ela não é uma administradora. Ela tem que tomar conta das eleições, Ela, né? quando muito, pode tomar conta do país por 30 dias apenas e marcar as eleições conforme prevê. Agora você vai dizer assim, tudo bem, vamos ter eleições indiretas, que essa é a previsão constitucional. Quem vota? O Congresso. Mas que Congresso? Esse mesmo Congresso que está sendo acusado dos 500 e tantos, tem 200 e poucos sendo acusados. Então nós estamos numa situação Vai ser o presidente comprado, né? Olha, eu não sei o que fazer, viu? Eu li hoje até na internet brincando, dizendo, olha, restituam o império, tragam o imperador de volta e vamos voltar ao país de 1889. Porque o que está acontecendo aqui é catastrófico, gente. E a questão do... Manifestantes protestam em várias cidades para sair do Temer. Ontem no Rio de Janeiro, um protesto, 4 mil pessoas na rua, a polícia usou gás, balas de borracha e tal, e as pessoas que... alguns defensores do Lula, tal, mas também muitos que votaram também na chapa Dilma Temer, né, porque é uma chapa coligada, e muitos também que não aguentam mais tanta roubalheira e querem um país melhor, né? Então realmente já tem algumas manifestações no país, São Paulo, Brasília, né, para a questão de tanta corrupção em todas as escalas, deputados, senadores, presidentes, ministros, todos envolvidos. Temos 8 ministros do Temer na Lava Jato, né? Sem dúvida, é uma questão assim, a manifestação popular ela é válida e eu acredito que aí nos próximos dias ela deva se intensificar, porque criou-se uma expectativa de renúncia do presidente da República ontem, o que ele não fez, então é natural agora que tenha um efeito em cadeia, se fazendo valer aí das redes sociais, de toda a forma de comunicação ágil que a gente tem hoje, no sentido de ter um maior clamor popular. A gravação ela é muito grave. Eu leio algumas justificativas nos jornais, na internet. Mas ele não foi explícito. Mas ele não pediu abertamente. Só que precisamos convir. O local da reunião, inapropriado. Ele recebeu um empresário na residência do vice-presidente da República, que ele continua ocupando o Palácio do Jaburu. O horário inadequado. Eram 22h40, salvo engano, o horário em que a reunião foi marcada. Você recebendo um dos maiores empresários do Brasil. Ora, será republicana essa conversa que eles vão manter ali? Então, assim, é totalmente inadequado. Mas eu recebo o empresário para conversar com ele a respeito de investimento, geração de emprego. É natural. É natural. Eu, Paulo, quem hoje quer fazer cultura, vai buscar esse apoio, como eu falei no início, da iniciativa privada. É natural ter esse contato. Agora, esse contato vai se dar no local apropriado, no horário apropriado. Não vou receber na minha casa para discutir questões acerca da secretaria. Então, o próprio agendamento já gera uma suspeita, já é inadequado. E depois o contexto da conversa. O empresário, claro que armado, porque é importante ressaltar que o delator não é santo, o delator é tão corrupto quanto aquele que ele está entregando, para que não fique aí uma impressão de que ele ou Marcelo Odebrecht ou tantos outros que já fizeram a delação premiada são pessoas íntegras e que estão a serviço da nação. Longe disso. São pessoas que, em um dado momento, também, de forma conjunta com aqueles que delataram, tiraram algum proveito do poder público. Mas em todo esse contexto, em todo esse contexto de delação e a atitude do empresário da JBS de ter feito isso, premeditada, ela não isenta os termos e as palavras que o presidente colocou. Então, na minha visão, eu entendo que o presidente deveria ter se afastado do cargo, ter preservado, por mais traumático que fosse enfrentar todo esse processo, do presidente da Câmara também questionado, assumir. Mas ele assumiria interinamente, em 30 dias teríamos as eleições. Não são as eleições ideais, seriam eleições indiretas, mas nós, na minha visão, nós iríamos minimizar esse processo de fritura, esse processo de desgaste político que a gente está sujeito a acontecer. Isso terá um desdobramento e durante esse período o país não avança. O Congresso não vota, o Congresso fica preocupado com isso, o Poder Executivo fica preocupado em gerir uma crise e não preocupado em governar o Brasil. Então é uma situação ruim, como falei desde o início, é bastante triste para nós. Hoje eu sou secretário de Cultura de São Vicente, mas eu sou um cidadão, sou advogado, então o cargo ele é momentâneo, a minha vida ela seguirá como advogado e para nós, cidadãos, é bastante triste, bastante desanimador ver as autoridades nesse nível infringindo as leis e corrompendo dessa forma. Até porque começa tudo de novo, né? Porque o Roberto Freire veio aí, uma pessoa
fala muito bem, articulado, veio aqui na encenação, conversou muito com o Paulo, vocês fizeram reivindicações, ele gostou muito, ele estava do meu lado. Ele falou, poxa, que lugar legal, bonito aqui, essa encenação, com pouco recurso. Então ele ficou realmente encantado com a encenação de São Vicente. Estava Márcio França, Caio França, quer dizer, aí combina uma coisa e, de uma certa maneira, você já conhecia o ministro numa questão de ficar 2 dias aqui, 1 dia e tal. Aí muda tudo, é outro ministro que entra, aquela bagunça toda. Mas no meu entendimento não altera tanto não, sabe por quê? Porque como as pessoas estão articuladas e têm uma proposta objetiva, e no nosso caso, a Secretaria de Cultura tem uma proposta objetiva. Mas você acha que não altera, por exemplo, a verbas federais? É evidente que sim, porque a conexão objetiva era da ligação partidária que o próprio Fábio tem com relação ao ministro e os canais que ele teria em função disso. Mas quando tem uma busca para fazer uma cultura verdadeira e se existem projetos coerentes, concretos, seja o ministro X, Y, Z, ele certamente vai olhar com atenção. A encenação, por exemplo, da Fundação da Vila, o custo foi baixíssimo diante da grandiosidade do monumento. Né? Serão 7.000 pessoas por dia, 1.000 atores, não sei quantas pessoas nos bastidores. Quer dizer, é uma situação grandiosa em que a comunidade se agrega. Né? Então, assim, independente disso, seja este ou outro ministro, é uma tristeza que o Roberto Freire tenha saído, mas eu acho que as nossas demandas, por serem demandas sérias e importantes para a região, e quando a gente fala em cultura de São Vicente, a gente fala cultura metropolitana, porque a gente está fazendo cultura para todo mundo, não é uma coisa individualizada, eu acho que a gente vai conseguir emplacar, sim, uma série de coisas, até porque tem milhares de projetos em andamento aí, a gente engatou a máquina e a máquina agora não para mais. Né? Se Deus quiser. Quando a locomotiva pega a velocidade, não tem como brecá-la. Se você quiser mandar pergunta para o Fábio, Paulo Eduardo Costa, críticas, sugestões para o programa, 997 11 5545. Já tem o WhatsApp desde o começo do programa pulando aqui, o telefone está vibrando muito, né? Deve ter muitas mensagens. O Uriel Vilas Boas, que sempre liga no intervalo, ontem ele ligou errado, ontem ele ligou no meio do programa, depois ele me ligou para pedir desculpa, eu falei, não, Uriel, tá tudo certo. Uriel Vilas Boas, grande Uriel, defensor da nossa sociedade. Bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual Brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem,
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Venha viajar no mundo dos documentários, produzidos em diversas partes do país com variados temas. Em pleno século XXI existe muito preconceito, né? O preconceito racial, preconceito sexual, preconceito social. Esse fim de tarde é mesmo que a gente ter nascido de novo. É uma mensagem de paz para o mundo. Tudo bem a gente apanhar um pouco se a gente conseguir andar um pouquinho ao mesmo tempo, assim. Mas faz parte, né? A gente não agrada todo mundo sempre. Domingo, 11 da manhã e com horários alternativos aqui na sua TV Com. Estamos de volta no Ação e Reação, hoje dia 19 de maio, sexta-feira, 2017, dia dos acadêmicos de direito e do dia do defensor público. Então, parabéns a todos os advogados, parabéns aos defensores públicos, parabéns ao Fábio Lopes, secretário de Cultura de São Vicente, e ao Paulo também, secretário de Cultura adjunto, também que são advogados, são homens do direito, não é isso? É verdade, é verdade. Aliás, como tem homens do direito, né? Ainda bem. Ainda bem, bom. Ainda bem. Bom, tem muitas perguntas para vocês aqui, mas 2 assuntos aqui. A dona Vilma perguntou se nós vamos falar dos cavalos soltos em rodovias. É porque quando o Paulo vem aqui, Fábio, a gente sempre conversa um pouquinho de animal, porque a gente, Fábio é presidente da federação e já foi presidente da protetora, eu também mexo com essa parte de proteção animal e tal. Então essa questão dos cavalos soltos que preocupam nas rodovias, principalmente na Padre Manuel da Nóbrega, onde tivemos uma mulher que atropelou um cavalo, e geralmente quando você atropela um cavalo, como ele pesa 300, 400, 500 quilos, ele entra para dentro do carro e geralmente há vítimas, né? Então, a mulher que estava dirigindo o carro morreu e é uma coisa complicada nessa questão, porque os donos de cavalo, às vezes, não criam eles soltos e você não tem, às vezes, um sistema eficiente de captura e acaba gerando essas mortes nas rodovias da região, né? Sem dúvida alguma. O que nós precisamos fazer é conscientizar a população. Acho que esse é o papel principal do poder público, seja diretamente a própria prefeitura, e essa determinação que o prefeito deu, já havia inúmeras vezes discutido a questão da integração da comunicação com a comunidade. É importante ter esse papel e envolver os outros setores de governo também. Ali é uma estrada que tem uma concessão, tem uma concessionária, então é importante trazer para a discussão. Infelizmente houve esse acidente, mas o pilar principal desse tema é a conscientização do cidadão, porque a gente não pode pensar na possibilidade de se murar todas as estradas para evitar que os animais lá estejam. Então o que nós precisamos é que cada um cuide do seu próprio animal, até para que não ocorra nenhum dano com o próprio animal também. Então é conscientizar, preservando assim a saúde do animal e preservando em especial a vida humana.
Paulo, a conscientização é o melhor caminho, porque nós não podemos cercar tudo, né? É fundamental, Eduardo. Veja bem, nós brincamos de fazer proteção animal desde 1984, né? Você era estudante de veterinária naquela época, eu lembro bem, e lá se vão muito mais do que 30 anos. E o Paulo começou a me ensinar a ser handler, segurar os cachorrinhos Exato. lá bonitinho. Você vê quanto tempo existe Mas isso. o Paulo tinha essa coisa boa, que a pessoa comprava um cachorro de raça, ele ia lá e incentivava, a pessoa não podia pagar alimentação, cachorro, veterinário, bom, pagava. Aí tinha que pagar o handler, e não tinham tantos aqui. Então o Paulo também ensinava a gente como apresentar o cachorro, tudo, né? Aquela coisa Eu acho que, na verdade, é o amor pelo animal, né? É o amor pela vida, né? A gente, quando fala de animal, fala de amor pela vida. Então, assim, o trabalho de consciência desses 33 anos ou 34 anos, ele não mudou nada. O que mudou talvez seja a conduta das pessoas. As pessoas, na verdade, parece que continuam cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas... Cavalo solto, por exemplo, é uma irresponsabilidade. Além de matar o animal, um choque, mata uma pessoa, né? Essa moça que morreu, por exemplo, ela não estava de carro não, Eduardo, ela estava de moto, e à noite ela colidiu, eu a conheci, inclusive, ela era de São Vicentina, e na Manoel da Nóbrega ela acabou falecendo por conta de um choque. De moto é pior ainda, hein? Pior ainda, e o cavalo também faleceu, quer dizer, faleceram os dois. Recentemente tinham 2 cavalos soltos ali na região da Imigrantes, quer dizer, é uma situação que não pode acontecer, por questão de consciência, né? Se o cachorro é seu, mantenha ele também em casa, não precisa colocar em coleira, em corrente, mas dê amor, dê carinho, atenção e cuide bem do seu bicho. Não é justo acontecer o que está acontecendo com relação à proteção aos animais. Domingo legal no Parque Cultural, tem ações e exposições gratuitas nesse domingo, dia 21, né? Então a programação inclui circuito de enfermagem, atendimento odontológico, doação de agasalhos. Então, o Parque Cultural de São Vicente. São Vicente realmente está jorrando cultura, hein? Como bem colocou o Paulo, nós temos aí uma vasta programação para falar, nós vamos gastar aqui bastante tempo para falar de tudo que estamos fazendo, tudo que está para acontecer na cultura da cidade. As programações no Parque Cultural Vila de São Vicente, elas são uma prioridade para nós, porque o conceito ali da Vila de São Vicente é de resgatar a história da cidade. O principal patrimônio que São Vicente tem é a sua história. Então nós temos a oportunidade, cidade nenhuma na região tem uma réplica daquilo que foi no passado. Então São Vicente tem o Parque Cultural Vila de São Vicente, extremamente bem localizado, de frente à Igreja Matriz, na Praça João Pessoa, região central da cidade. E nós vamos resgatar esse espaço com ações, com eventos que você faz com que as pessoas voltem a frequentar o local, mas também resgatando aquele sentimento que teve no início, trazendo de novo o restaurante português, trazendo de novo a doceria portuguesa, preservando os artesãos que estão ali desenvolvendo os seus trabalhos, manter a atividade comercial ali através das lojas que existem. Então, esse é o papel. Dar uma programação efetiva e de qualidade ao Teatro José de Anchieta, que hoje é o teatro da cidade de São Vicente, que está localizado na vila. Então, faz parte, é um projeto prioritário da Secretaria de Cultura, a gente ter uma programação diversificada, uma programação de qualidade na Vila de São Vicente. E o evento tem a realização da da Secretaria de Cultura de São Vicente, Secretaria de Turismo, numa integração, e parceria com o nosso amigo Marcelo Rick Entretenimentos. Olha o Marcelo Rick aí, mandando um abraço para o Marcelo Rick, esse que é o homem que faz locução, ele vai... Quando tem shows aqui em Santos, ele também entra no show. Quando o artista demora para entrar no palco, ele faz o entretenimento. Então, um abraço para o Marcelo Rick, que está sempre na escuta. Aliás, é importante lembrar ao nosso telespectador que das 10 da manhã às 6 da tarde terão atividades multifacetadas na Vila no domingo, né? Além de distribuição de presentes, brindes, as crianças vão estar com programação específica. A Vila não para o dia inteiro. E eu quero aproveitar também para lembrar, já que foi fartamente divulgado, que no domingo teremos eleição para o Conselho de Cultura. Da mesma forma, das 10 da manhã até as 3 da tarde, lá na sede das Oficinas Culturais, no Durval do Amaral 72, ou na subprefeitura da área continental. Basta ser eleitor de São Vicente, levar o título de eleitor e levar um documento de identificação com foto, para que você possa votar nos representantes que vão criar as políticas culturais daqui para frente. Já tem os nomes, Muitos inscritos, são muitos nomes inscritos, não temos a relação aqui, mas ela estará disponível lá para as pessoas poderem consultar. Ver quem acha bom. Ela já está
está divulgada, os nomes já estão colocados no nosso Facebook, estão colocados no site da Prefeitura. Aliás, são muitos nomes para as pessoas poderem escolher. Quantos vão ser eleitos, Paulo? São 8 cadeiras, efetivamente. Devemos ter lá uns 40 candidatos ou 30 candidatos. Eu estou chutando também, porque eu não tenho definição agora do número correto, mas estão lá os candidatos. E a gente recomenda às pessoas que gostam de cultura que participem dessa movimentação. Além de visitar a Vila Cultural, a única diferença é que na Vila Cultural, das 10 da manhã às 6 da tarde. E lá na votação é das 10 da manhã até as 3 da tarde. Há uma limitação no domingo, tá? Lembrando também que teve início no dia 14/5 a Semana da Cultura Caiçara em São Vicente, que o evento busca resgatar a cultura vicentina, shows, exposições e oficinas. E acaba agora no domingo, dia 21, né? Então, o secretário Fábio comenta agora o encerramento, o que está programado para o domingo, para o sábado, dessa grande festa, né? Da Festa da Cultura Caiçara, que é muito importante resgatar essas coisas do nosso país, né? Sem dúvida alguma. Esse ano é um ano especial, pois nós temos em vigor o Dia Estadual do Caiçara, no calendário turístico do Estado de São Paulo. Nós também temos a realização da primeira Semana da Cultura Caiçara de São Vicente, que teve início no último domingo. Uma série de programações aconteceram nesta semana e ainda vão acontecer. E vale ressaltar que também de forma descentralizada, uma determinação, Filete, do prefeito Pedro Gouveia, que tenhamos uma ação descentralizada. Então não dá mais para tratar a área insular de uma forma e a área continental de outra. Eu particularmente tenho uma visão até que a gente não deve nem fomentar esse debate, devemos tratar São Vicente. Mas nesse momento nós precisamos ter uma atenção especial com a área continental. Residem lá mais de 100 mil pessoas. É indubitável a vulnerabilidade social que existe naquele local. Então também tivemos programações de forma descentralizada na área continental da cidade, para que também eles possam conhecer a história da cultura caiçara. No domingo, durante a abertura, quando eu fiz uso da palavra, eu falei a respeito do como fica difícil você preservar a história e a cultura com o passar dos anos. Então, há 20 anos atrás, se nós fôssemos fazer a primeira Semana da Cultura Caiçara, nós teríamos um cenário. 20 anos depois, outro cenário. E daqui a 20 anos será muito mais difícil a gente preservar essa cultura se a gente, nesse momento, em 2017, não desenvolver uma política eficaz de preservação dessa cultura. O caiçara é aquele que nasce perto do mar, ou seja, nós que nascemos aqui na região litorânea, em especial na região sul do estado de São Paulo, a parte também avançando para a parte do norte. Então, este é o caiçara, nós vivemos aqui, então nós temos que preservar essa cultura. Quero destacar uma questão interessante. São Vicente, pela primeira vez, tem a oportunidade de estar à frente da Câmara Temática de Cultura do Condesb. Eu estou falando isso por quê? Porque a cultura caiçara precisa ser tratada de forma metropolitana. Nós temos em diversas regiões metropolitanas, onde existem os respectivos conselhos e as agências executivas, como existe aqui a AGEM, que vale destacar a primeira delas, nós temos a discussão de políticas que são comuns a todas as regiões. Então tem a Câmara Temática do Transporte, a Câmara Temática da Educação, a Câmara Temática da Saúde e diversas outras. Mas não teremos em nenhuma delas no Estado a discussão no âmbito da cultura caiçara. Então é uma oportunidade única que nós temos e hoje, à frente da coordenação dos trabalhos da Câmara Temática, nós estamos discutindo a proposta de, para o ano de 2018, elaborarmos um calendário metropolitano, permitindo que possa ocorrer essa integração entre as cidades, permitindo que a gente possa visitar a programação de outra cidade, evitando uma repetição, às vezes, de um evento similar, para trazer o máximo de diversidade no âmbito da cultura caiçara para as 9 cidades. Algumas cidades comemoram em março, outras cidades, como é o caso de São Vicente, em maio, o Dia Estadual também em março. Então o que nós precisamos fazer? Agora, integrar as 9 cidades e discutir, dentre outros assuntos, também a questão da cultura caiçara, que é fundamental para nós. Queria mandar um abraço aqui para o Lucas Ferreira, que é do Museu da Arte Sacra, que vai ter uma exposição que o Paulo já vai comentar, estamos no finalzinho do programa. Mandar um abraço para a nossa equipe também, para a Gisele, para a Amanda, para a Cris, para a Daiane, para o Reale, para o Will, para a Vitória, para a dona Joana do Café, que todos eles, que poucos funcionários, façam a nossa TV funcionar aí quase 24 horas, né? Também, o Paulo, eu queria que você falasse dessa exposição aqui, embora estamos no final do programa, tem muitas perguntas, mas a questão do Lucas Ferreira, do Museu de Arte Sacra, vai ter uma grande exposição, né? Eu queria agradecer ao Márcio Barreto, o coordenador da Semana da Cultura Caiçara, que nesta semana atendeu a 8.360 alunos na área continental de São Vicente,
falando de caiçarismo. O movimento Caiçara foi aos alunos, então são 8.360, é um grande número na rede, e eu agradeço ao Márcio Barreto por esse trabalho fabuloso. Lembrando Parabéns. que amanhã teremos 9 grupos caiçaras tocando música caiçara lá no Instituto Histórico, ali no centro da cidade. E agradecer ao Lucas Ferreira pela exposição brilhante do Vandercol Cavalcante, que é o maior escultor sacro do país. Ele é pernambucano, de Recife, e a exposição sobre a chancela da Secretaria de Cultura vai de 1º de junho a 31 de junho, lá no Instituto Histórico, na Galeria de Arte Célula Mater. Vai ser um grande evento. Lembrando que no dia 24 de junho também teremos a reunião do Grupo Hespérides, hoje o maior grupo musical das Américas. Hoje eles têm uma referência à América Latina, são os maiores de todos, quando homenagearemos o grande compositor Antônio Ribeiro, que estará lá presente e deve receber lá um diploma de mérito cultural nosso, até pela grandeza da sua obra, que estará no dia 24, no sábado, lá também, promoção da Secretaria de Cultura. Ou seja, para os críticos que dizem que não se faz cultura, venham para São Vicente, que eles vão ficar de cultura até o pescoço. E vamos estar muito felizes de estar convivendo com vocês e aproveitando cada espaço, cada momento. O Rick Santos manda um abraço para vocês. A dona Ruth concorda com o secretário Fábio que receber alguém 11 horas em sua casa é muito esquisito, né? A dona Wanda de São Vicente, o programa está ótimo, parabéns para vocês. O Temer não tem solução, tem que dar o impeachment para ele. O Gerson falando que vai votar para os conselheiros de cultura. E a Fabiane falando que vocês realmente estão fazendo um trabalho muito bom em São Vicente, que realmente São Vicente estava muito carente de cultura. Queria agradecer ao secretário Fábio, Paulo Eduardo Costa, que vocês voltem novamente, porque nós estamos respirando cultura vicentina, cultura metropolitana, né? Isso. Porque muitas pessoas de Santos foram também para São Vicente, eu mesmo vou sempre nas vernissagens, o Paulo também vem quando tem eventos aqui em Santos, o Fábio também, eu acho que é tudo metropolitano, tudo vem para a gente. Queria desejar um bom fim de semana, amanhã na Vila Belmiro, Santos e Curitiba, às 16 horas, vamos prestigiar o Santos aqui, o time da nossa cidade. Fique com Deus, um bom fim de semana, porque vocês merecem.